Não, em tempos modernos é difícil de assimilar essa questão da classe operária e, do ponto de vista do senso comum, é como se não existisse mais essa classe operária constituída no processo de revolução industrial. A impressão que essa modernidade passa é que não existe mais o oprimido e o opressor, né? Que todos têm a oportunidade de conquistar o seu pão de cada dia. É algo que é passado constantemente, principalmente pela mídia. E aí ela acaba segregando uma parcela da sociedade e essa segregação ela vai ter uma anestesia, vamos dizer assim, mental, que a própria religiosidade ela acaba sendo um instrumento dessa manutenção dessa sociedade que não é mais interpretada como classe operária, né? Mas algo que está dentro de um processo de evolução, se você se dedicar, se você estudar, se você, né, se você focar, vai dar todo um estímulo. E aí, quando a gente se reporta ao movimento operário, a Primeira Internacional, e a Primeira Internacional ela é interessante, porque surgem vários grupos, né, que tentam compreender a classe operária, e a classe operária, naquele momento, é a classe braçal. Só que é uma classe braçal diferente da classe escravocrata anterior, porque a classe escravocrata ela não vende a sua mão de obra, né? Ao passo que a discussão dentro da internacional é essa. Quer dizer, a classe operária é aquela que vive da sua venda, né? Da sua mão de obra. Ela recebe um salário. Hoje em dia você tem uma coisa chamada contrato, que é uma coisa que fica meio que vago, né? É uma coisa estranha e difícil até de rebater. Mas de todo jeito você está vendendo a sua mão de obra. E provoca uma confusão dentro da classe operária. Porque quem é classe operária? Se anteriormente é uma classe braçal, então o mecânico atual, ele é classe operária. Sim e não. Porque se ele trabalha numa empresa, sei lá, da Volkswagen, e ele vende a sua mão de obra, ele é um operário na visão da teoria da Primeira Internacional. Mas se ele é um mecânico, mesmo trabalhando na vila, ele trabalha, ele presta um serviço, mas não existe uma relação contratual, né? Ele tem o seu próprio horário, ele faz o seu meio de ganho, tá? É como se ele tivesse o meio de produção, tá? Não estou falando que quer dizer, ele detém a máquina, né? Ele detém a ferramenta, mas ele está na periferia. Ele é tido como uma classe média, mas ele não é uma classe operária. É estranho isso, porque o professor, que é o intelectual, dentro da linha da Primeira Internacional, que é vender a sua mão de obra, então o professor ele acaba se tornando uma classe operária sem ele aceitar isso, e o mecânico que está na vila, por ser autônomo, por ter o seu próprio horário, por não vender a sua mão de obra e fazer a sua mão de obra ao seu tempo, o seu ganho, ele faz o seu ganho. Ele pode dizer hoje, eu vou, no mês eu vou, sei lá, trabalhar em 10 carros. No outro mês ele fala, não, eu tenho condições de trabalhar 5. Ele continua tendo ganho para manter a sua família, não é um ganho enorme, mas ele não está à mercê de um contrato.
E o professor ele está à mercê de um contrato. Só que o professor, por ser um trabalho intelectual, ele não se sente classe operária. É difícil, né? É difícil de refletir hoje. Então, nós não temos condições nenhuma de um processo revolucionário da classe operária na atualidade. Porque é trabalhado a mente dessa classe operária que ele pode evoluir dentro desse processo que estamos aqui de sociedade capitalista, né? Então, você tem o coletor de lixo que recolhe o lixo aqui na rua, mas ele não se sente uma classe operária. Até porque existe a mitologia de que você pode ascender. É evidente que um ou outro pode chegar a um gerente, porque isso faz parte da própria manutenção do poder do sistema capitalista. Mas não é algo geral, que todo coletor de lixo vai ser um gerente. Tá? Então, na atualidade, você discutir a classe operária é difícil. Mas dentro da discussão da Primeira Internacional, é possível buscar uma compreensão, que não é fácil também. Por isso que o próprio Marx vai deixar isso como algo que você vai ter que lapidar ao longo do tempo. Vai ter que fazer uma leitura dentro do seu momento histórico.